Olha só, o negócio é o seguinte, isso é importante perceber, a gente só sentiria essa mudança com velocidades altíssimas, tá? Ou então é mesmo um piloto de avião que passou a vida inteira, né, pilotando a 900 km por hora ou 1000 km por hora, ele ganha alguns segundos de vida relativístico em relação à pessoa que não ficou voando a vida toda. Ou seja, né, não faz diferença no final das contas. Nós teríamos que ter velocidades, né, a partir de 10, 20% da velocidade da luz a gente já começa a detectar pequenas mudanças. Só que essa mudança vai aumentando exponencialmente. E nós faremos os cálculos, nós faremos juntos os cálculos de quantos anos tu ganharia ou perderia dependendo da velocidade. Muito bonito. Ô galerinha, olha só. Outra coisa que nós vimos ano passado em Puxo, que nós vamos revisar toque de caixa aqui, para se os astros se alinharem, nós pelo menos começar a comentar a grande aula que as grandes aulas que nós teremos de Física C, a partir da próxima aula, que é a parte nova. Arquimedes, 300 anos antes de Cristo, o criador de um dos primeiros computadores do mundo, conhecido, o mecanismo de Etcétera, este filho da mãe, para resolver a história da coroa, lembra? Rei, foi roubado, ele desenvolveu a ideia de massa específica. Mas a grande sacada para ele matar a charada da coroa era como medir o volume de um objeto com uma forma irregular. Porque nós já sabemos há muitos milhares de anos como é que se calcula a forma de objetos sólidos bem definidos, né? De cubos, de paralelepípedos, de cilindros, de esferas. Os matemáticos antigos já sabiam calcular os volumes desses sólidos. Agora, como calcular o volume de um corpo humano? Tem que tacar na água, não tem jeito, né? Tem, tá, gente? Tem jeito. Só que a matemática para fazer isso é terrível. Eu teria que primeiro montar uma equação para a superfície do corpo da pessoa, que descrevesse a superfície do corpo da pessoa. E usar uma integral, né, volumétrica de 3 dimensões para calcular o volume dessa pessoa. Algo matematicamente terrível. Então mergulha o cara na água, pronto. O quanto a água subiu, né? E o Arquimedes matou essa charada. E o Arquimedes, além disso, porque o Arquimedes tomava banho em banheira, cara. Imagina em 300 a.C. na tua casa tem uma banheira. Isso é uma coisa absurda, né? É muita sofisticação. É muita sofisticação. Quando o cara então mergulhava na banheira, ele se sacava. Oh, que gostoso, eu fico levinho. Né? Ele sentia isso. E óbvio, em Siracusa se usavam navios. Então a galera sabia que, né, a gente podia usar o líquido para carregar grandes estruturas e elas pareciam mais leves ao serem mergulhadas no líquido. O Arquimedes queria uma maneira de calcular esta força, né? Tu vê, eu falo força hoje, mas na época a ideia força não existia ainda, né? Hoje nós temos bem definido o que é força, uma entidade que causa deformação ou mudança de velocidade nos corpos, né? Que nós definimos lá desde o primeiro ano. Mas na época essa ideia nem existia. Ele queria calcular a coisa que sustenta os objetos na água. E ele teve uma sacada brilhante para fazer esse cálculo. Que safado. Ele pensou, se eu tenho um aquário na minha frente e ele está parado, quer dizer que eu posso imaginar uma esfera de água lá dentro deste aquário e esta esfera de água está parada. Mas se eu retirasse essa esfera de água do aquário e soltasse essa esfera de água, ela cairia, como tudo. Então ele sabia que existe uma força que puxa os corpos para baixo. Mal ele sabia que átomo atrai átomo, né, coitado? Nem a ideia de átomo é uma ideia de ontem, né? Foi em 1900 que inventaram. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Mas na sua inteligência suprema, o Arquimedes ele pensou: não é possível que essa água, só por estar dentro do aquário, deixe de ser atraída para baixo por alguma coisa miraculosa. Então ele pensou, quando esta água está mergulhada dentro do aquário, existe uma outra coisa que empurra ela para cima. E justamente com a mesma força com que ela é puxada para baixo. Exatamente, poderia chamar de força normal, mas na física não se aceita chamar de força normal, porque força normal é a força que vem da interação entre um corpo e uma superfície. Como ali não existe uma superfície definida, né, a gente não poderia chamar de normal. Agora olha que interessante, Arquimedes pensou então, se existe algo atraindo esta esfera para baixo, que hoje modernamente chamamos de peso, deve existir algo empurrando este objeto para cima, e Arquimedes chamou isso de empuxo. Hoje nós conhecemos as leis de Newton, fica tudo muito fácil para a gente, já que o corpo está parado, a força resultante é, e já que
força é uma grandeza vetorial, eu posso dizer que o que vai para cima é mais E menos P, ou E igual a P, lógico, que a gente poderia escrever automaticamente. Beleza? Só que, para calcular o empuxo, eu posso então calcular o peso desse objeto imaginário que Arquimedes, né, usou para raciocinar. Como é que se calcula peso? Isso já é moderno, né? Arquimedes procedia de outra maneira. M vezes G. A partir daqui não tem mais nada a ver com Arquimedes. O Arquimedes só teve essa sacada de imaginar um objeto de água dentro da própria água e então concluir que o peso dele, a força que o atrai para baixo, era igual à força que empurra para cima, já que ele estava parado. Né? Genial essa ideia. Massa de líquido, nós costumamos trabalhar com massa de líquido? Não, é massa específica, na verdade, é volume, né? Então, para obter a massa desse objeto imaginário M, eu posso pegar o volume que está dividido e passar multiplicando, μ vezes V, onde V é o volume desse objeto. Tudo bem para vocês? Substituindo a massa por μ vezes V, fica, então, a fórmula do empuxo, que eu prefiro escrever μg verde. Para a galera usar mais uma idioticezinha para decorar. Professor, Manda, meu querido. quando as pessoas boiam, seria, então o impulso seria mais forte que o peso? Sim. Só quando ela está mergulhada na água e subindo aceleradamente, né? Depois que ela começou a flutuar sobre a superfície da água, aí na verdade ali já está igual, porque ele está parado, né? Por que que ele mergulhado o empuxo era maior e agora que ele está com a parte do corpo para fora da água o empuxo é menor? Quase. Não, cara, parece que me... Isso eu fico feliz com a participação, eu fico chateado com a falta de percepção. Eu vou repetir, eu respondi para ti na pergunta, mas eu vou repetir. O que será que faz quando o corpo está totalmente mergulhado na água, faz ele subir? E depois que ele não está totalmente mergulhado na água, se equilibra o peso e o empuxo. O que está mudando? Claro, pô, como é que está mudando o mi se é água, gente? É água, é mil. Meu Deus, como é que a gravidade vai mudar? A gente está no planeta Terra, porra. A gravidade mudou. Olha o tamanho, olha como tu não pensou na hora que tu falou. O que pode mudar quando o corpo está mergulhado ou não mergulhado? O volume que o corpo ocupa na água, né? Se o cara está totalmente mergulhado, o volume do corpo todo interfere. Quando o cara começou a flutuar, uma parte do corpo saiu da água. Aí já não está mais dentro da água. E aquele volume é o volume dentro da água. Beleza? É isso? Já percebesse? Vai na piscina a próxima vez, uma aula de física, cara. Tu mergulha. Se tu esvazia o pulmão, por que tu afunda? Bacana, mas tem uma maneira muito mais simples de responder isso. A mesma maneira que eu acabei de estimular. O volume do corpo do cara, porra. Aumenta o volume de água deslocada, tu flutua. Diminui o volume de água deslocada, tu afunda. É um tesão brincar disso na água, porque eu quando criança não entendia a física do processo. Mas eu entendia que tinha a ver com o tamanho do meu pulmão. Eu mergulhado na piscina do meu tio, lá em casa não tem piscina. Eu percebi o meu pulmão crescendo e eu flutuando. E era só esvaziar um pouquinho. A água, aí a água já estava quase... Eu mergulhava, ficava lá no fundo da piscina quase sem água. Encantado com o fato de eu ter afundado e flutuado apenas controlando o volume do meu corpo. É óbvio que eu entendi a física por trás. Em compensação, quando eu comecei a ver a física, eu na hora me lembrei daquela tarde, né? Na hora eu me lembrei de eu controlando a minha flutuabilidade pelo volume do meu corpo. Né? É aquilo que eu estava discutindo há tempos atrás. Tem que olhar para a equação e ver que isso aqui é a tua vida e tu já viveu as consequências de cada letrinha dessa. Né? É isso que é o mais importante. Galerinha, que bom que aconteceu isso já no começo. Que volume é esse mesmo, então? Volume de líquido ou fluido deslocado. Deslocado. O Mi é o Mi do líquido ou do corpo que está mergulhado? É o do líquido. A gravidade é a gravidade no local onde o objeto está.
E o V é só o volume que está mergulhado, o volume de líquido deslocado. Pensem comigo agora. Por que essa esfera de água estava parada ali dentro do aquário? Porque o empuxo é igual ao peso. Ou seja, porque era água e água. Agora imaginem vocês que eu pego essa esfera de água e boto uma esfera idêntica de isopor ali no lugar. Será que a água que está em volta dessa esfera imaginária vai perceber a mudança e vai interagir de maneira diferente? Tu imagina que absurdo tu supor que ao trocar um objeto por outro de mesmo volume, a água vai pensar, ó galerinha, vamos se combinar as moléculas de água falando umas com as outras. Ó, agora é isopor, vamos empurrar com mais força. Tu concorda que é um absurdo dos maiores isso? A água não pensa, quer dizer que quando tu tira a esfera imaginária de água e bota uma esfera de isopor, o empuxo, que tem a ver com a presença da água ali em volta, não muda. Porém o peso muda porque a Terra atrai diferente. Absurdo. Então as moléculas da Terra pensam. Não. É porque na verdade massa atrai massa e a massa do objeto mudou. Por isso que a atração mudou, né? Ninguém pensou em nada aqui. Então é por isso que um objeto menos denso flutua no líquido, porque o empuxo é maior que o peso, né? Por isso que vai flutuar. Tirei a esfera de água imaginária, acrescentei uma esfera de chumbo no lugar. Afunda, o empuxo continua o mesmo, porque o empuxo depende só do volume de água deslocada, da própria água que não mudou e da gravidade local. Concorda comigo? Bom, eu só estou te mostrando isso para a gente filosofar um pouco além daquilo que o Arquimedes pensou. Aí olha só como é que a gente pode imaginar. Se eu tenho um objeto que está mergulhado dentro da água, se neste momento onde ele está completamente mergulhado dentro da água, se o peso é maior que o empuxo, ele certamente afundará. Se eu tenho uma situação onde o empuxo é maior que o peso, ele flutuará. Se eu tenho uma situação onde empuxo e peso têm exatamente o mesma intensidade, ele permanecerá no local onde ele está, não é isso? Mas o mais interessante é perceber o seguinte, ó. Essa situação eu poderia escrever P igual a E. Concorda comigo? Nessa situação eu escreveria peso maior que o empuxo. Ele iria encostar no fundo e ao encostar no fundo este objeto, quando este objeto encostasse no fundo, o que eu poderia escrever sobre ele, gente? Peso agora encostou no fundo. Vamos desenhar o diagrama de corpo livre no corpinho, então, agora que ele parou lá no fundo. Tem o peso, tem a normal e tem o empuxo. O que eu poderia escrever, então? P é igual N mais Z. É isso aí. E mais interessante ainda eu diria, então essa situação aqui, né? O mais interessante ainda eu diria, esse objeto tende a flutuar, não é? Seria esperado que acontecesse isso com ele, então, ó? Não. Aí não. Porque é da onde que ele começa a flutuar, né? A gente sabe que na prática isso não acontece. Botou uma bola de futebol na água, ela vem, dá aquela mexidinha, e se ninguém ficar avacalhando com a piscina, ela para. Concorda comigo? O que eu posso escrever naquele momento, então? Pois então, só tem peso e empuxo. Então, apesar que quando mergulhada ela foi jogada para fora da água porque o empuxo era maior que o peso, a partir do momento que ela sai da água, o empuxo, mesmo que ela tenha sido cuspida para fora da água, o empuxo foi anulado, né? Aí a gravidade atua nela, ela mergulha um pouquinho na água. E ela, por que ela fica subindo e descendo? Será um pouquinho? Por que será que antes da bola parar, né? Jogou a bola lá dentro, segura, soltou a bola para lá e aí cai, ela dá uma osciladinha antes de parar. Por que será? Porque o corpo que está andando tende a continuar inércia, não é isso? Ele por inércia saiu fora d'água, mesmo quando o empuxo se anulou. Não é isso? Parou devido à gravidade e aí voltou.
devido à gravidade mais uma vez. E por inércia, depois que ele bateu na água, ele afundou um pouco mais do que deveria, gerando um empuxo um pouco maior que o peso. E aí ele foi jogado para fora da água. E por inércia passou um pouquinho do ponto onde deveria parar. Não é isso? E assim ele vai oscilando e só para porque tem atrito e porque uma hora peso e empuxo se equilibram. Então tu vê, ó, depois que flutuou lá em cima, peso. Mas agora eu quero entender como pode peso igual a empuxo aqui e peso igual a empuxo ali, em situações totalmente diferentes. Ó, como pode ser esse cara aqui tem a mesma densidade da água, esse cara aqui é menos denso que a água. Como eu estou escrevendo a mesma equação para os dois? Os dois estão estáveis, a restante é zero, não é? E o que tem de diferente nesse empuxo aqui e nesse empuxo aqui? Ó? O volume, mais uma vez, que é a ideia central da aula. Esse aqui tu iria usar o volume total do corpo, não é isso? Enquanto nessa situação de flutuação, o empuxo é o Nigem verde, onde V é apenas o volume deslocado, ou seja, o volume que está abaixo da água, beleza? Aí dá para entender por que o navio consegue suportar milhares e milhares de toneladas, não é isso? Porque cada uma tonelada que eu boto em cima do navio, uma tonelada de água é deslocada. E aí o navio continua flutuando em equilíbrio. Traz mais uma tonelada, botou no casco do navio, o navio afunda um pouquinho mais, deslocando exatamente uma tonelada de água. Porque pela ideia do Arquimedes, fica claro que o peso é igual ao empuxo. Quer dizer que se eu acrescentei 1 kg na massa, 10 newtons no peso, o empuxo vai ter que aumentar quanto? 10 newtons, e para isso acontecer tem que deslocar 10 newtons de água, ou seja, 1 kg de água. Um objeto, uma embarcação tem 100 mil quilos. Quanto de água ela desloca para flutuar? 100 mil quilos. Inacreditável, né? Inacreditável. Um barquinho de pesca então de 100 mil quilos, 100 toneladas. Um barquinho de pesca, não é navio não, tá? Ele tem que deslocar 100 mil litros de água. É, legal, hein? Agora imagina os maiores navios do mundo, cara. É magnífico, né? Mais de 1 milhão de toneladas de água deslocadas. E aí para navegar? Encrenca, né? O cara para poder navegar vai ter que tirar do caminho dele aquela tonelada toda, né? Ah, é por isso então que os navios têm um consumo de combustível bizarro. Vocês lembram a ordem de quanto que é? Eu sempre fico chocado quando eu escuto. 15 toneladas de diesel por hora. Em 1 hora, 15 mil litros de diesel o naviozinho consome. Ah, o carro anda Bizarro, né, cara? Como é que pode ser tão barato andar de fazer cruzeiro hoje? O cara pega lá pela CVC, gasta uns milhares de reais. Né? Muita gente, né? É um navio que não vai fazer uma viagem, vai fazer, né, dezenas e dezenas de viagens, mas é uma coisa que tem riscos, né? Imagina quem é que pagou por esse navio. Quanto custou esse navio? Né? Centenas de milhões de dólares. E vai que dá pau e um babaca afunda o navio, como aconteceu aquela vez, lembra? Vou fazer uma homenagem. Oh, meu comandante está se aposentando, vou passar bem rente à ilha. Puf, puf. 1 bilhão de dólares. Né? O cara é bom, esse cara é bom. Tu lembra dessa, né? É, não, ele tava tomando champanhe lá com as gatinhas dele. Ah, não, vou vazar porque fiz merda. 1 bilhão de dólares, é incrível mesmo. Galerinha, revisamos então um pouquinho de flutuação. Vou fazer um exemplo ou outro aí pra gente deixar a física C para a próxima aula, que vai ser filé.